Você machuca da brincadeirinha do terceiro tempo, né? Eu vou te dar um taco aqui depois de 4 cervejas. Exato. Quebra a perna. Vamos ver quantos jogadores. Que jogador de rugby é pequenininho, né? Quantos Dá pra jogadores de perceber. rugby conseguem ficar em cima dessa mesa? Isso acontece bastante. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Mello. Estamos mais num episódio do podcast Papo no Café. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, no estúdio da Iniciativa FIS. Eu sou o André Balalais, diretamente de mais um diferente estúdio da Iniciativa FIS nos Estados Unidos, hoje em Boston. E hoje temos o nosso convidado, Guilherme Ambar. E aí, eu já vou emendar na primeira pergunta, que a gente já conversou um pouquinho antes. Quem que é Guilherme Ambar? É difícil, né? Se apresente, eu vou deixar a tarefa difícil para você. Eu sou biólogo, né? Acima de tudo, sou formado em biologia, tenho 39 anos, fiz mestrado na psiquiatria na USP, no HC da USP, iniciei um doutorado não finalizado aí de uns 6 anos na zoologia em Rio Claro, também na Unesp, e acabou que no meu último ano de doutorado eu comecei a trabalhar com a parte de comércio de life science. Então, desde 2013 que eu trabalho com essa área de comércio foi no início muito mais focado à pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento, e que com o tempo a gente foi migrando aí para essa parte de diagnóstico, mas sempre voltado à biologia molecular. Trabalho com biologia molecular desde o meu primeiro ano de graduação. Inclusive entrei na biologia, naquela leva de projeto Genoma, naquele sonho de participar do projeto Genoma desde 2000. E desde então, nesse mercado, desde 2013, fui mudando de cidade, mudando um pouquinho de área, até acabar agora com a Cidine, na diretoria da Cidine. Fora do trabalho hoje, né, a gente tem que falar em pré-pandemia, porque até pré-pandemia a gente tinha vida social, tinha essas coisas de hobby, né, não passava 20 horas de trabalho por dia. Mas quando eu não estou trabalhando, eu gosto muito de cozinhar. Jogava rugby até 2019, até pré-pandemia. Aonde você jogava? Joguei em Belo Horizonte, chegou a jogar Campeonato Brasileiro por BH. Pretendia jogar esse ano passado de novo agora no estado de São Paulo, mas a pandemia não permitiu. Mas tem uns 2 anos que a vida tem sido dedicada a trabalhar, pandemia, assim, né, enfrentando o Covid. Tem sido interessante também, mas que bom que é uma fase. Né? Guilherme, agora eu fiquei, você falou, né, você foi biólogo, fez uma parte em psiquiatria. Como assim? Tipo... Explica um pouquinho. Quando eu fiz biologia, na verdade, foi bem nessa época mesmo, né? Que tava saindo os primeiros resultados do projeto Genoma. Eu sempre gostei dessa parte de genética. Meu pai é médico, meu pai é pediatra. E aí, desde cedo, eu sempre falei que eu queria fazer medicina, que todo mundo, né? Eu falava para todo mundo que eu queria fazer medicina. Durante o colégio, a minha ideia era fazer medicina, mas nunca foi muito um negócio de contato com o paciente. Eu gostava muito mais da parte teórica da coisa, né? E aí, no último ano de graduação, conversando com um professor que era biólogo, ele começamos a conversar, né, sobre essas coisas, e ele me apresentou um mundo da biologia que era bem diferente do que eu imaginava, né, assim, que eu conseguiria ter muito mais esse contato teórico pela biologia do que pela medicina. E no meu último ano de colégio eu decidi fazer biologia. Eu prestei a Unesp, passei, e desde que eu entrei na biologia, já no meu primeiro ano, eu sempre passei férias na casa dos meus avós, assim, e tinha um campus da Unesp lá próximo que era mais voltado para a parte de genética e biologia molecular. Então, desde o meu primeiro ano, minhas primeiras férias, eu fui lá na louca, bati na porta da professora e falei, eu tô no primeiro ano de biologia, quero ser seu estagiário. Que legal. E ela, ninguém até hoje entende o porquê ela topou, porque ela, segundo as outras alunas dela, eu fui o primeiro aluno que ela pegou que nunca tinha nem cursado genética. Assim, você dá um estágio de biologia molecular, não tinha nem feito o primeiro semestre de biologia ainda.
Mas no fim eu trabalhei com ela. O fato de você estar onde você está hoje talvez responda algumas perguntas que ela já tem identificado naquele momento e você não sabia ainda, né? Pô, se uma pessoa bate na minha porta, eu quero fazer estágio com você, gente, entra. Ficou com vergonha de falar não, né? De repente, o cara veio lá de longe, assim, eu falo assim, obrigado por ir embora. Valeu, amiguinho. Felizmente não vai rolar. O gatinho do Shrek, assim, por favor, quero dar um estágio. E eu era um dos únicos homens do laboratório dela e eu era o mais novo, assim, então o pessoal ficou todo mundo meio sem entender, assim, né? Ela não costumava pegar o perfil de pessoa que ela pegou de estágio. E no fim eu fui até o último ano de graduação com ela. Fiquei 4 anos trabalhando com ela, fiz minha iniciação científica com ela. E, sim, aprendi tudo que eu sei de biologia molecular com ela, assim. Foi uma experiência muito legal, assim. A gente brinca que hoje o pessoal aprende PCR no laboratório, né? Já vem com a receitinha pronta, assim. E eu, na época que eu trabalhava com ela, era assim, se vira, tá aqui, faz funcionar. E muita coisa que eu devo muito a ela, assim, de até esse traquejo, né, de fazer as coisas funcionarem, assim, não funcionou, esquece, vamos fazer outra coisa, né? E pra gente, levei bastante pra vida também. Mas eu trabalhei com biologia molecular desde essa época. E aí, durante o meu mestrado, quando eu tava terminando a graduação, tinha uma proposta de um projeto com a parte de biologia molecular, mas mais voltado para fisiologia. E acabou que esse projeto não saiu naquele ano, né? A gente sabe que fomento a pesquisa é uma coisa complicada. Uhum. O projeto acabou não sendo aprovado naquele ano. E eu tava indo para um show do Chemical Brothers em São Paulo. Nossa. Com um amigo. Nada a ver, né? Show do Chemical Brothers com um amigo. E ele falou, cara, eu conheci uma professora da USP num congresso e tal. E tô indo lá conversar com ela, me contou um pouco do projeto, falei, pô, legal, né? Totalmente voltado para a área que eu gostava, mas em vez de fisiologia em si, neurofisiologia. Daí eu falei, cara, é um projeto grande e tal, ela tá precisando de aluno, vamos lá. Eu falei, ó, já tô em São Paulo, né? Vou conversar com ela. Já que você vai, vou junto, né? Eu conversei. Eu achei que você ia falar assim, pô, conheci a professora da USP, ela também tá indo no show do Chemical Brothers com a gente. Encontrei com ela na pista, no meio da grade. Conversou um pouquinho. Acampei na fila. Ela era a pessoa na minha frente. Eu tava lá gritando biologia, ela falou, você é biólogo? Quer trabalhar comigo? Tava com a camisa do Hazard, assim, e aquela máscara. A foto do Darwin. Bem técnico, assim, né? As roupas fluorescentes, a máscara de gás e dentro do frigorífico com som alto. Ela enxergou todo o meu potencial nesse momento. Mas eu fui conversar com ela e o projeto realmente era muito interessante, assim, ela tinha acabado de começar no ICB. Na verdade, ela era do ICB, mas ela era afiliada à psiquiatria, né, do HC. E tinha um projeto com expressão gênica no cérebro voltado à neurofisiologia. Assim, na verdade, tinham vários projetos paralelos. E aí esse meu amigo que estudou comigo, ele foi já pensando num projeto com a parte de telômero e tudo mais. E aí, ela conversando sobre os projetos, eu gostei bastante de uma parte de abuso de drogas e alteração de comportamento, que era uma das áreas de trabalho dela. E aí a gente começou um trabalho, meu mestrado foi com o efeito de esteroide anabolizante no comportamento agressivo. Mas aí toda a parte neurofisiológica, né, tanto a parte comportamental quanto o screening de receptor de serotonina no cérebro. E depois o trabalho foi desmembrando para outras coisas, outras drogas, alguns projetos com o pessoal de fora, e no fim foi um trabalho bem bacana, assim, a gente fez... Meu trabalho foi o primeiro que isolou uma droga, todos os receptores de serotonina que estavam descritos na época e todos os testes comportamentais. Então, meu trabalho foi o primeiro isolado, assim, de um efeito de uma substância derivada de testosterona no cérebro. Foi bem legal. E aí depois a gente acabou fazendo com álcool, êxtase, em parceria com outros laboratórios. E ela seguiu nessa área, né? Essa parte mais voltada para o comportamento agressivo. É legal. Pô, que massa, cara. Foi bem legal o trabalho. E aí depois, quando eu terminei, eu tava entre continuar, meio em que área, e resolvi voltar para a parte mais básica, né? O projeto que eu ia fazer na época no mestrado foi aprovado. Aí o professor falou, cara, a gente tem verba agora, então precisa de alguém para fazer a parte de biologia molecular. E aí eu voltei para Rio Claro para fazer na fisiologia mais clássica, assim. Então, assim, é diferente, mas não é, né? A base é a mesma, eu sempre trabalhei com biologia molecular.
Sempre gostei de pesquisa básica. A parte de fisiologia é uma parte que eu gosto muito, então trabalhei com a parte de neurofisiologia no mestrado, voltei para uma parte de fisiologia mais clássica para o doutorado. E modelo animal, né? Mestrado eu trabalhei com camundongo, que é um modelo né, basicamente para todos esses testes voltados a psicoativos. E no meu doutorado eu trabalhei com morcego. Uau! Aí eu voltei para a minha raiz biológica, fui para o mato, coletar morcego lá em Foz do Iguaçu e trabalhei com a parte tem vários aqui no Rio. Se quiser, aqui deve ter bastante. Aqui no Rio tem vários. Se você quiser coletar aqui, pode coletar. Mas você falou uma coisa que é interessante, assim, principalmente a parte de biologia molecular. O Brasil é muito, assim, ele é muito bom em pesquisa básica, assim, né? Tem muita gente fazendo só que e é até uma pergunta, assim, né, da sua percepção. Só que a gente não é tão bom em fazer o translacional, né? Sair da pesquisa básica e para ir para aplicada, assim. O que você acha que no Brasil, assim, a gente tem essa dificuldade de translacionar para a tecnologia aplicada, assim? Cara, eu acho que é uma pergunta difícil mesmo, assim, mas de fato, o Brasil é excelente em pesquisa básica, excelente, assim. A gente tem pesquisadores de altíssimo nível, programas de pós-graduação de altíssimo nível, assim, a coisa que até é pouco divulgado, né, um pouco reconhecido a qualidade. Todo mundo fala, pesquisa de fora, Estados Unidos. Cara, o Brasil faz coisas fora que, assim, na área da biologia, pensando em zoologia, né, a gente tem um mundo inteiro aí, Brasilzão afora, que quantidade de bioma, espécies e tudo mais, que não tem em lugar nenhum, né? Uhum. Eu até contava o pessoal eu fiz um trabalho, fui apresentar um trabalho na Alemanha com uma espécie de morcego que eu trabalhava e a gente apresentei um dado meio controverso lá, que até meu orientador falou, vai com calma, não sei o quê. Eu fiz um pôster, aí chegou um senhorzinho alemão que trabalhou com aquela espécie a vida inteira, o cara é a referência maior, assim. Aí ele olhou o meu pôster e falou assim, esse resultado seu tá errado. Eu falei, complicado, né? Aí ele falou assim, mas quantos bichos você mediu, né? Eu falei, 660. Ele falou, então talvez eu esteja errado. Porque assim, cara, os caras estão acostumados a fazer com N de 10, 15. Aqui a gente tem 600 espécies, né? Tipo assim, o Brasil, assim, nem que eles quisessem fazer o tipo de pesquisa que a gente faz aqui, eu consegui fazer lá fora. Então, o Brasil tem... E tava errado ou tava certo? Tava certo. Mas assim, a gente fala da qualidade aqui, a gente tem um campo para biologia, uma coisa assim, dificilmente comparado com outros países, né? Eu acho que a gente também tem uma síndrome do... Como é que fala? Síndrome... Cachorro do vira-lata. Do vira-lata, cachorro... síndrome do vira-lata, né? Que a gente não... Mas eu acho que até vai virando aquela síndrome do impostor, né? A gente mesmo tem dificuldade em dar todo o reconhecimento e todo o mérito pro que a gente faz aqui, né? Às vezes a gente sempre fica com esse pé atrás de que a gente tá sempre errado, a gente talvez não esteja tão certo assim. E sim, tem coisas fantásticas. Mas eu acho que vai um pouco da sua pergunta, vai um pouco do que motivou a pesquisa, né? Hoje a gente tem... Eu posso estar falando uma besteira muito grande, né? Faz tempo que eu estou afastado da academia. Mas normalmente a pesquisa aplicada, ela vem de diferente, né? Assim, você tem interesses de empresas que já estão pensando naquilo e eles têm uma relação, uma parceria público-privada que no Brasil ainda não é tão forte. A gente tem alguns programas via FAPESP, que é a minha realidade em São Paulo, mas se você for ver, são poucas as pessoas que fazem. Tem uma relutância muito grande de dentro da universidade realmente em se associar a empresas privadas para desenvolvimento, porque depois a gente tem uma regulamentação muito pobre no Brasil em relação a patente e royalties. Isso entra num limbo, assim, que fica muito difícil depois você ter esse trabalho reconhecido economicamente, né, e financeiramente. E eu acho que esse tipo de coisa vai minando um pouco as possibilidades dessas parcerias, né? E a gente já teve, tem em outras áreas que não biologia, né? Assim, geologia tem parceiros muito grandes com Petrobras. Hoje você já tem algumas coisas, né, nessa área mais de químico, bioluminescentes, algumas coisas com empresas privadas. Mas eu acho que a diferença tá na motivação da pesquisa mesmo, sabe? Qual vai ser o próximo passo.
A pesquisa básica a gente brincava que saía com mais pergunta que resposta, né, no final da pesquisa. Eu acho que tem um... Eu fiz engenharia em faculdade pública também, então vivi um pouco esse mundo de não conseguir sair, assim, né? Eu acho que também tem um ponto de esse imediatismo, né? De que se a pesquisa não der resultado agora e ela não for monetizável, o break-even não é em 3 anos, não vale a pena. E aí não vai, não inveja e fica naquela... E é muito difícil você mensurar isso, né, cara? Porque, igual você falou, até você chegar no passo de se tornar um produto ou um serviço, tem muitos passos no caminho. Que se você depende de financiamento público, ele tem que ter resultado imediato, né? Porque você tem que mostrar que a pesquisa é interessante. Às vezes você tem que pensar muito lá na frente, acaba inviabilizando. E eu acho que o futuro para esse tipo de coisa são essas parcerias público-privadas. Acho que tem que ter um modelo também que não lese nenhum dos lados e que a coisa consiga funcionar. Mas quando eu fiz biologia, por exemplo, a gente também tinha uma dificuldade muito grande em ver o que fazer depois, né, da graduação. Assim. Pelo menos de todo mundo que fez biologia comigo era isso. Você vai dar aula, você vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer um pós-doc, vai ficar na universidade. Quando você vai ter biologia, você vai ser o professor de biologia do colegial que vai mostrar qual que é as partes da planta, a respiração. Esse a gente não entra com uma visão de mercado, assim, nem sai, muitas vezes. Nem sai. Eu tenho uma amiga que ela é pior, ela queria fazer medicina igual você, ela queria fazer medicina, ela desistiu da medicina, fez biologia, ficou apaixonada por biologia, foi pra Austrália, 2 vezes ela estudou lá, agora eu não sei o que ela vai me matar. Bom, faz anos que também ela foi. E ela voltou, foi para Minas ou pro interior de São Paulo para fazer mestrado, fazer a pesquisa com parte botânica. Também não vou saber o que. E agora ela tá trabalhando num banco na parte de sustentabilidade. Então você muda, né? Você tem uma área enorme que as pessoas não conhecem, principalmente quem está no colegial, né? No colegial, entrando na faculdade. E que provavelmente na faculdade vocês não têm essa visão também que você pode fazer além das pesquisas. E o pior é que, assim, quando você está muito focado nessa parte de pesquisa básica, muitas vezes você não tem o que fazer além também. Infelizmente, essa é a realidade. Assim, se a gente for pensar, todo mundo que faz biologia já entrar pensando em fazer mestrado e doutorado, como que você consome isso tudo? Na universidade, o que não é. Não tem vaga para todo mundo. Exato. E aí a gente ainda tem um mercado que não valoriza essas pessoas com essa formação, né? Ainda mais, às vezes a gente passou até um período em que você ter muita formação era pior. Né? Era mais difícil arrumar um trabalho. Então, assim, acaba ficando você sai meio perdido mesmo, assim. Para mim foi um negócio muito... A gente brinca, né? Que veio com família libanesa, meu avô tinha lojinha, trabalhava, veio pro Brasil e se virou de mascate, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com comércio, assim, vender produto para biologia molecular. Tá no sangue. Talvez, né? Pode ser, não só o nariz, mas o tino comercial às vezes a gente herdou também. Eu acho que é aquela coisa, a carreira do pesquisador, acho que no Brasil, pelo menos eu sinto um pouco isso morando aqui nos Estados Unidos, assim, no Brasil, e não é uma crítica não, culturalmente, assim, ela é muito, ela tem a falácia de que ela só vai acontecer na academia e tal, e aí as próprias empresas privadas não tem o cargo do pesquisador, ou o cara que vai ficar fazendo pesquisa, nem precisa ser aplicada, assim, né, que tanto que, assim, o cara que é pesquisador, vai ficar falando, faço pós-doc e tal, todo mundo, a maioria das pessoas fala, mas você só estuda? Não, tô trabalhando, cara, esse é meu trabalho, tá ligado? E aqui você é visto como estudante, sempre. Né? Sempre. Fora, Estados Unidos, alguns outros países, é um trabalho. Se você é um pós-doc, você é um funcionário. Você tem férias, tem uma série de direitos como sendo um funcionário. Se aqui você é um estudante. Se você fez mestrado, fez doutorado, fez um pós-doc, você continua estudante. E nessa linha, cara, como é que foi essa transição? Você falou de vendas e tal, mas como é que foi essa transição do mundo da pesquisa e tal para você ir pro mundo, vamos dizer assim, comercial, corporativo, assim?
Foi suave? Não tem tu, vai tu mesmo? Como é que foi? Suave não foi, né? Eu acabei deixando meu doutorado. A bolsa acabou e a gente estava com algumas dificuldades para terminar a pesquisa e surgiu essa oportunidade. Um amigo que tinha feito doutorado no mesmo laboratório que eu fiz o mestrado, na USP, depois que ele saiu, ele passou por algumas empresas e ele acabou tendo a sua própria empresa, né? Ele mais outros 2 sócios em Belo Horizonte, e eles precisavam de alguém para fazer a parte de vendas no interior de São Paulo ali. E me chamou, eles queriam uma venda mais técnica, né? A parte voltada à biologia molecular. E eu comecei e fui gostando da coisa. Comecei fazendo interior de São Paulo, depois Paraná, Santa Catarina. Aí até que eles me chamaram, né, para ser assessor científico e eu mudei para Belo Horizonte. Foi quando eu mudei para Minas. Eu ia te perguntar isso, quando que você mudou? Para fazer assessoria científica nessa empresa. Aí, no decorrer do tempo, as coisas foram mudando. A gente chegou a abrir uma segunda empresa, ficou uma empresa mais voltada à parte de pesquisa e outra mais voltada a diagnóstico, e a gente acabou se separando, e foi quando começou a Cidine, quando a Cidine entrou na história. E aí, meio que foi... Assim, eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso, mas também hoje eu tenho... Fica difícil pensar em sair também. Né? Você quer continuar? Assim, foram 2 anos muito difíceis, foram 2 anos aí de pandemia que, assim, cobraram seu preço, mas difícil pensar em fazer outra coisa hoje. Assim, eu gosto bastante do que eu faço. E é o que a gente estava falando. Para mim era um mundo que eu nunca imaginava, né? Tipo, fiz fazer biologia, fazer mestrado, doutorado e virar diretor de uma empresa, assim, a gente não... Então acho que até dificulta, porque você já não sai de lá com essa ideia, você não sai da universidade já pensando em fazer isso, né? Porque não é se for pensar, tem um caminho a seguir que é possível, que seja empreender do zero, que não foi exatamente o que a gente fez, né? A gente pegou a coisa já com um pouco adiantada. Mas igual como você comentou, a pessoa vai sair de lá e vai fazer o quê? Ela precisa também ter essa percepção de que dá, é difícil, mas dá, tem para onde ir, tem o que fazer. A gente acaba ficando muito, muito perdido, né, quando termina, aí vai emendando, de repente você tá fazendo 3º pós-doc e não sabe você não sabe por quê, né? Você vai depois, né? Mas hoje eu acho que essa é uma pergunta que para a maioria das pessoas, não é nem se você se imaginar fazer o que você está fazendo hoje quando você era jovem. É se você sabia que o que você faz existia quando você era jovem, cara, eu não tinha nem ideia do que eu faço que existia. Para mim... Não, você não sabe. A gente brinca, até esses dias atrás, até esses tempos atrás, preencher esses negócios de hotel e tal, profissão, biólogo. Aí meu sócio virou assim, não, você é empresário. Eu falei, eu sou biólogo. Eu coloco engenheiro. Cara, eu assino engenheiro até hoje, cara. Eu sou engenheiro. Eu preencho biólogo também, porque assim, você sabe que existia essa área, mas a impressão que a gente tem é que a nossa formação não é bem para isso, né? Mas eu acho que o mercado está mudando muito hoje. Hoje uma visão mais técnica, ela tem sua vantagem. Mas o que você falou, hoje tem muita empresa no Brasil já que você tem como fazer pesquisa fora da universidade. Tem alguns grandes laboratórios que já tem seu departamento de pesquisa e desenvolvimento. Você tem um pessoal hoje desenvolvendo no Brasil, mas é muito complicado, né? É um caminho longo aí se empreender no Brasil. Você falou assim, eu acho que também geracional, né? Eu acho que umas 2 gerações para trás, assim, tinha muito self-made man, né? O cara que foi lá, fez Univida lá. Acho que conforme teve mais acesso, educação também, você vê que a formação, não necessariamente você vai trabalhar com ela, mas cada vez mais o empreendedor ou o cara que é diretor da empresa, o cara é engenheiro, o cara é biólogo, o cara é químico, o cara sabe? Tipo, às vezes, da minha equipe aqui dos Estados Unidos, às vezes tem o cara era piloto da Força Aérea, ele foi lá, ficou um tempo, aí voltou e começa a carreira de novo, assim, né? Ainda mais aí, né, que tem muita gente, o exército é muito forte aí, né? Muito, né? Se alistar o exército é muito mais forte do que aqui. Mas, cara, é que a gente tem uma mania de tomar
os extremos, né? Você vê essas... Ainda tem, né? E dependendo da área, vai ter muita gente que se fez do zero, de fato. Mas, no geral, assim, eu não sou da área, mas a impressão que eu tenho, vendo todo o caminho que eu percorri, você empreender no Brasil é um certo privilégio. Né? Assim, é muito difícil alguém que se, sabe, que se perder aquilo tudo, se não der certo, não tem para onde correr, não tem mais o que fazer, não é para qualquer um, assim, não é nem para qualquer um em termos de estrutura financeira ou tal, mas é também psicológica, né, que você apostar tudo. Então, hoje em dia, ainda não... a grande maioria das pessoas que se dão ao luxo de empreender. Assim, e as pessoas acham que é fácil, né? É um caminho difícil, mas assim, é um privilégio você poder falar, não, eu vou abrir meu próprio negócio, porque assim, você sempre vai ter um plano B. Se você não tem nenhum plano B, tem que ter um desprendimento que não é complicado. Então, assim, não dá para desmerecer quem desistiu de empreender, porque é um negócio que assim, como eu falei, eu tive, né, foi uma somatória de coisas, mas eu não comecei a empresa do zero. Assim, então eu já tive um suporte, eu entrei numa empresa que já tinha uma estrutura, eu acabei virando sócio da empresa, depois a gente abriu uma segunda empresa, acabou se separando, e eu segui com o Cidini, mas assim, a gente fez algumas apostas, mas, né, eu venho de uma família que me deu estrutura, que pude fazer faculdade, fiz colégio particular, fiz faculdade pública, fiz mestrado, fiz doutorado, eu sempre tive uma estrutura, assim, né, e querendo ou não, você sempre tem aquele psicológico de que se der errado, não é como se você não tivesse para onde correr, né, então acaba sendo até um pouco cômodo, né, você poder apostar, você tem essas condições de apostar, mas é muito complicado, e o pensar o depois, né, hoje você começar um negócio, e para onde você vai, né, porque, como você falou, eu não imaginava estar aqui, imaginava menos estar no meio de uma pandemia, né? O que a pandemia fez para o mercado de biologia molecular, assim, abriu espaço para muita gente que vier hoje. Chacoalhou lá. Porque antigamente você fala assim, vou montar uma empresa de biologia molecular, vou produzir enzima, mas vou vender para quem? Assim, quem que vai comprar isso? Né? Aí hoje você tem, vai ter o biologia molecular pré-pandemia e pós-pandemia no Brasil, assim, especial, não só no diagnóstico, mas também na pesquisa, né? Você mostrou na marra a importância do que a gente já vinha falando há muito tempo. Exato. E sobre a parte técnica, né, voltada ao mercado, acho que existem mercados e mercados, né? Eu já vi muita gente muito boa trabalhando com essa parte comercial em biologia molecular sem ter formação na área. Mas o que eu posso dizer do meu lado é que eu acho que me abriu porta demais, assim. Porque eu estava num mercado que já não era muito comum, né? Que é o diagnóstico molecular. Não eram muitos laboratórios que faziam. A gente chega com uma empresa que era completamente ou quase completamente desconhecida do mercado, onde o pessoal está acostumado com empresas gigantes, com reputações excelentes, em produtos excelentes. E aí você chega, bate na porta e fala assim, posso falar um pouco, podemos conversar? Estou aqui, posso te apresentar. Então, assim, quando você consegue conversar com ele... Poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu quero só te apresentar. Eu imaginei você com uma Barça na mão, assim, você sabia que uma caixinha, biólogo, assim, tem 5 uma minutos. Curiosidade, assim. 5 minutos? Para ouvir a palavra do Cidini. Você sabia que o morcego tal... Mas eu acho que e aí quando você começa a conversar e você consegue conversar com a pessoa, assim, mais tecnicamente, né? É uma segurança que fez toda a diferença, assim, a pessoa vê que você entende o que você está vendendo, assim, que você conhece aquilo, não só o produto, mas você conhece a realidade do cliente, e onde o seu produto se encaixa naquilo, qual a base técnica daquilo. Então, assim, para mim fez toda a diferença, assim, hoje o meu pessoal que trabalha com a Cidini, a gente tem um time excelente e todo mundo tem a formação e experiência na sua área. Isso tem feito muita diferença pra gente. Não, eu acho que faz diferença, é o que a gente falou, né? Acho que a formação, ela muitas vezes ela dá uma base, que nem o Balalai falou que tem o piloto da Força Aérea, né? Se dá uma base, acho que todas as experiências que você passa conta.
Mas eu acho que você, no seu caso, focar, pessoas focadas naquilo, né? Com aquela formação especializada, ainda mais que é um negócio muito técnico, muito... Mas é uma imagem até engraçada, né? Assim, quando você pensa num estudante de pós-graduação e um vendedor, como se fossem duas realidades completamente diferentes. Pô, de né? doutorado, então? Você tira um pós-doc e fala pra ele. Eu já tive caso, assim, de pessoas excelentes tecnicamente e que chegavam pensavam 1 milhão de vezes antes de bater na porta do cliente e ir embora. Porque assim, vou ter que conversar com gente, não quero. Eu acho que, cara, eu assim, duas coisas que eu pensei enquanto você falava, assim. Não que você desmereça, eu acho que alguém que não tem uma formação técnica por trás, de fato, se uma pessoa realmente se dedicar, ela tem um potencial, você tem os skills, você vai. Mas assim, queira ou não, você tem uma formação técnica, não necessariamente aquilo técnico, né, mas você tem uma formação por trás, te ajuda, te abre muitas portas e você entende coisas muito mais rápido. Mas desmerecer, imagina, você entende, né, que às vezes, dependendo, se você for me explicar alguma coisa, pra mim vai ser grego. Mas eu já acho que é desmerecer de maneira nenhuma, assim, porque, exato, querendo ou não, cara, é muito mais fácil uma pessoa que tenha um tino comercial aprender sobre o produto que ela vende do que você ensinar uma pessoa muito técnica a ser um bom vendedor, assim, é muito mais difícil. O soft skills, assim, você desenvolver essa habilidade numa pessoa muito técnica é muito mais difícil do que, sei lá, você ter um portfólio restrito e pegar a pessoa e ela aprende, quer dizer, a pessoa... Entendeu? Então, assim, eu também acho que tem muita... Não acho que não seja um ponto assim. Acho que a gente não pode muito ir nem céu nem terra. Exato. Né? Como eu falei, a minha realidade. Eu senti que pra mim facilitou bastante, porque teve um momento na Cidine que a gente começou. Era isso, a gente tinha 4 funcionários, eu e meu sócio, a gente fazia tudo. Então, a gente teve que aprender, assim. Então, eu tive que aprender muito mais a parte empresarial, comercial, que a biologia eu já tinha formação. Então, mas eu senti que eu chegar num cliente, assim, conseguir conversar com ele nos mesmos termos, ele vê que eu entendia do que ele estava falando, eu entendia quais eram os problemas que ele tinha, entendia até quais eram os problemas que os produtos que ele usava na época tinham, e eu falava, olha, e sabia como o meu supriria aquela necessidade, deu um peso, sim, porque ninguém conhecia a Cidine, assim, a Cidine era uma empresa que conheciam, quem conhecia a Cidine era quem frequentava os eventos fora do Brasil e tudo mais. A gente não tinha Cidine aqui no Brasil quando começou a Cidine Brasil. Então, assim, é difícil, né? E a gente ainda começou, num pré-pandemia, a Cidine Brasil começou em 2019. No meio de 2019, a gente virou Cidine Brasil. E aí, de repente, entrou a pandemia, entrou o Covid, e o Brasil foi inundado de diferentes marcas, né? Assim, de repente, todo mundo queria vender biologia, todo mundo queria vender produto para Covid. Se eu não me engano, na Anvisa chegou a ter 50 e tantas marcas diferentes de teste para Covid. E assim, aí como é que você também consegue convencer de que a sua é boa, a sua não é boa? E eu também acho assim, você tem um cara muito bom comercialmente, pô, ótimo. Você tem um cara muito bom tecnicamente, ótimo. Já perdeu pra você ter um cara que é os dois, aí, pô, beleza, né? Aí é melhor ainda, acho que é o melhor dos mundos, né? Sim. Eu lembro, cara, quando eu tive que fazer a transição a parte técnica de projeto, de começar a vender projeto, eu acaba pensando, cara, como é que eu vendo um forecast? Eu não tenho a menor ideia de como eu sei fazer um forecast, mas como é que eu vendo um forecast? Mas eu acho que também, não sei, também da experiência que cada um tem, né? Eu acho que uma coisa que você é familiarizado, é muito mais fácil de você fazer comercialmente. Porque no fim do filme você está simplesmente convencendo alguém a comprar um negócio que você gosta de fazer, entendeu? Tipo, eu quero fazer isso, por favor, você pode comprar isso porque eu quero continuar fazendo, né? Acho que Quando a gente assumiu a empresa, eu e o meu sócio, a gente tinha duas visões básicas, assim. A primeira, a gente queria muito produzir no Brasil. A gente queria muito iniciar uma produção, tanto que antes da Cidine fazer parte do negócio, a gente chegou até a preparar toda uma área lá em Belo Horizonte para fabricar, para ter uma produção local. A gente tinha muito, e eu acho que isso foram coisas que a gente trouxe da academia, assim, da necessidade de ter algo sendo feito aqui. Não que não tenha, tem ótimas empresas hoje desenvolvendo, mas a gente tinha algumas ambições, assim, de desenvolver do zero e também fomentar
toda uma rede de fornecedores, assim, para tentar tornar a coisa localmente. Mas também a gente sempre... Também, né? Oi? Você fomenta a pesquisa também. A gente queria isso, por exemplo, porque hoje muita empresa produz, mas traz uma parte de um país, outra parte de outro país, outra parte de outro país. A gente queria também tentar fomentar, por ser um negócio, até na época a gente pensava um negócio, né, não era uma proporção de Cidine, que a gente conseguiria fomentar esse tipo de negócio. Mas uma coisa que a gente, quando você é uma empresa de distribuição, você basicamente vai atrás do que o seu cliente quer comprar, né? Você trabalha com uma marca só, então a ideia é que basicamente você tem que captar o que o mercado está precisando e ir atrás de alguém para fornecer aquilo, e você faz essa intermediação. Mas uma coisa que a gente sempre brincou é isso: eu não vou vender para alguém algo que eu não usaria. Então, assim, a gente trouxe isso da academia também. Eu fiz, né? Eu fiz a minha pós, meu sócio ele fez pós-doc e tudo mais nessa área de biomol também. Então a gente tinha um crivo, assim, se a gente não acreditasse naquilo, a gente já nem começava a trabalhar com aquilo. Então a gente trouxe uma bagagem aí, aplicou essa bagagem pro início da empresa, né? Eu acho que isso ajudou bastante também. Isso é legal. Ô Guilherme, só mudar um pouquinho de assunto. Você falou no começo que você jogava rugby. Assim, quantas vezes você foi parar no hospital com o rugby? Porque é essa visão que eu tenho, tá? O pior é que do rugby, nenhuma. Eu tenho um dedinho quebrado, que ele não estica, mas assim, né? É só um dedinho. Só um dedinho. Pô, passei ileso. É 1 em 1000, né? Mas defina o que é. Nunca aconteceu nada para um jogador de rugby, para nunca acontecer nada para uma pessoa normal. Tipo, desloquei o ombro, você tem que... tranquilo, tipo, o cara puxou lá e eu segui jogando, né? Eu acho que eu vou só rapidinho, antes de você responder. Porque pra mim, rugby ganha quem se machuca mais, então... Tinha um amigo que falava que vocês vão lutar rugby. Eu falei, gente, calma lá. Mas eu acho que tem uma visão muito, sei lá, muito estereotipada do esporte em si. Até os países que têm uma cultura de rugby, eles falam, né, que é um esporte de brutos jogados por gentlemen. Assim. Tem muita regra, e a principal regra que está acima de qualquer regra escrita é manter a integridade física dos jogadores, né? Isso tanto para quem está arbitrando quanto para quem está jogando. E é um negócio muito legal que eu ouvi o pessoal, treinador de criança, falando, e é uma coisa que acho que fica muito para a vida deles também, é que não existe... Você gosta de rugby? Gosto. E assim, não existe jogo sem adversário. Então, não adianta você entrar em campo. Então, é até uma cultura de valorização do outro, assim. Coisa que até a gente no rugby tem o que eles chamam o terceiro tempo, né? Você tem 2 tempos em campo e um terceiro tempo que é uma confraternização. Bebendo. Normalmente bebendo. Não obrigatoriamente, mas geralmente não obrigatoriamente. Eu tenho uma prima minha, ela namorou com um jogador de rugby. Aí de divertidos. vez em quando eu ia nos jogos com ela assistir, ganhava quem se machucava mais. Geralmente o pessoal se machuca mais no terceiro tempo que no jogo. Aí depois ia pro bar beber. E eu tenho um primo que jogava na faculdade. Aí cada ano ele aparecia assim, machucado com uma coisa diferente. Um foi o joelho. Você machuca da brincadeirinha do terceiro tempo, né? Vou te dar um taco aqui depois de 4 cervejas. Exato. Quebra a perna. Vamos ver quantos jogadores que jogador de rugby é pequenininho, né? Quantos Dá pra jogadores de perceber. rugby conseguem ficar em cima dessa mesa? Isso acontece bastante. Mas eu acho que a cultura do rugby é bem diferente, assim. Aqui é falta de costume da gente ver aqui. Mas você tem vários... A gente mesmo em Belo Horizonte, a gente tinha alguns projetos com meninas, né, do projeto que estavam em situação de cárcere. Você vê que é um esporte que prega alguns valores que são bem importantes, assim, e tem muito trabalho em países onde o rugby é bem popular, e nessa toda a parte de valores, né, trabalhar valores com pessoas desde criança, é um esporte bem interessante. Eu acho que o esporte em geral, ele traz valor muito, né, muito forte, né, o coletivo. E realmente, o rugby,
ele traz isso, ele traz um respeito muito mais forte, um respeito mútuo. E é assim, é que às vezes a pessoa não tá acostumada a ver, né, e vê aquele tumulto no campo, e acha que a coisa é muito desordenada e tudo mais, mas eu acho que é questão de acostumar, assim. Ele é desordenado, o negócio é bruto mesmo. Eu acho assim. Acho que é mais jeito do que força, o famoso. Tem um estigma muito grande, mas é um esporte, pra mim, assim, pra tudo, assim, desde valores até quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu jogava e eu não conhecia ninguém. Eu fui a primeira vez num treino de rugby lá, e já saí de lá para um churrasco, assim, não conhecia ninguém na cidade. Então, tem toda uma cultura envolvida e as pessoas param de jogar e não param de frequentar. Acho que é um negócio muito legal. Assim. Legal, é legal. Isso é um negócio legal de esporte que não é tão grande, né? Então, por exemplo, o rugby. Eu gosto pra caramba de futebol americano, assim. Infelizmente torço pra um time que é horrível aqui nos Estados Unidos, mas tudo bem. Qual? Mas o New York Giants. Já foi bom, mas assim, deixa pra lá. Mas assim, ou você pega, sei lá, a cultura na época do basquete, um tempo atrás, como é um nicho menor e não é tão mainstream, cria uma identidade, assim, das pessoas, e de, vamos valorizar o esporte nacional, e, sei lá, se o time nacional ganha um jogo, todo mundo comemora, assim, e isso traz uma identidade, assim, igual você falou, você jogava em São Paulo, vai para Minas, você carrega aquela identidade do rugby, das pessoas que estão lá, assim, né? É um negócio bacana isso, né? Assim, é ser super bem recebido, não é porque você veio de outro time que o pessoal vai te receber mal, é muito pelo contrário. E a gente fala, o pessoal fala, no Brasil o rugby é um esporte muito democrático, né? Assim, você tem todo tipo físico, todo tipo de pessoa, o rugby abraça todo mundo, continua quem gosta. E o esporte vai se mantendo. E essa cultura do clube também, né? Fora do Brasil. O cara vai jogar, leva a criança, leva o filho, frequenta, a família frequenta, todo mundo frequenta. Você tem casos assim. Tem um amigo que morou em Gales um tempo, ele falava que você ia pro jogo, tinha no alto do campo, assim, tinha uma casinha que era o bar dos jogadores antigos, assim, os caras que saem, pararam de jogar, já tem seus 60, 70, 80 anos, eles são como se fossem os patronos do time, né? E eles têm o lugarzinho que eles vão lá, sua cervejinha, e ficam assim, vão lá assistir os jogos e continuam participando do dia a dia da coisa. Então, assim, é um esporte muito também, bacana, né? Assim, muito bacana. É uma pena que não tenha mais, seja tão difundido. E hoje está bem diferente até de quando a gente começou a jogar, mas eu acho que carrega um estigma que não é bem assim. Eu conheci o rugby na faculdade, não conheci. Eu também. Eu comecei a jogar no doutorado, já conheci. Foi quando o pessoal, né, tinha muita gente de fora fazendo pós-graduação lá, né? E até se eu não me engano, eu nem cheguei a conhecer, acho que era um chileno que estava em Rio Claro numa época, começou, né, vamos treinar, começou a levar um pessoal, e quando eu voltei para lá no doutorado, já tinha um time jogando. Assim. Legal. Mas é um esporte muito bacana. Assim. Não acho que seja toda essa pancadaria, não. Futebol americano eu acho que ainda é mais bruto que o rugby. Machuca mais, cara, machuca mais. Eu acho que o fato de usar pad e tal, você libera um pouco mais eu tava falando com um colega agora, tava falando sobre os jogadores mais bem pagos da história e tal, né? E aí, tipo, não tinha... tinha um ou outro futebol americano, aí tava assim, mas por que não tem isso? Porque o cara dura 5 anos, cara. O cara tem que fazer a carreira dele inteira em 5 anos, porque depois o cara machuca e não volta mais. Você pega um running back, o cara que corre, dá de cara com a galera. Pô, um cara que passa de 5, 6 anos de carreira, o cara já tá assim, já é senhor, né? Porque machuca demais, né? Entendeu? Tem poucos Tom Brady, né? Que ficam anos, mas, né? Ficam, sei lá, ele ficou 16, tem assim. 10 anéis. 16. Então... 16. Não, pelo amor de Deus, só 6, tá ótimo. 6 deu certo. E ele só perdeu 2 vezes pro New York Giants, por sinal. Ó, o orgulho. Não, mas o Giants ele é ruim, só é bom ganhar do Tom Brady, mais nada.
Mas, poxa, eu acho que espero que seja um esporte que vingue, porque em teoria, né, Charles Miller trouxe para o Brasil uma bola de futebol e uma bola de rugby. Infelizmente, ninguém continua jogando rugby desde então, assim, mas tá crescendo e, poxa, eu gosto muito, assim, tendo continuar enquanto eu conseguir. Eu sou a favor de se faz bem, acho que... Eu falo que eu jogava porque a gente ficou 2 anos aí sem o rugby por causa da pandemia, né? Mas agora dá pra voltar, não? Pretendo voltar e jogar enquanto eu conseguir ainda. Agora dá pra voltar. Aqui no Rio liberou as máscaras, acho que pode voltar. E como é que você faz quando você tá com muita raiva de alguém, de um cliente ou de um funcionário, para não dar um taco nele? Então, é por isso que o treino era bem importante. Fez falta nessa pandemia. Né? Eu fazia Muay Thai, faz falta. Tem que encontrar outros hobbies. Assim. Fez falta. Eu saía de projeto, às vezes saía de cliente e falei, gente, ainda bem que eu tenho aula hoje, que eu vou socar tanto, Bob. Não, mas você sai zerado, né? Você sai esgotado fisicamente, mas a cabeça sai ótimo. Sai. O meu cliente fala, você tem hoje treino? E é muito. E assim, o rugby ele tem esse negócio do social também, sabe? Assim, de ser aquele momento em que todo mundo sai e vai jantar junto, vai tomar uma cerveja, vai conversar. Também é importante para a cabeça, assim, a gente sai um pouco daquele momento que você precisa não pensar em nada. Tem a terapia física e aquele seu tempinho para... E a conversa, né, com os amigos. Coisa que eu sinto muita falta também, que acho que a pandemia complicou para todo mundo. E como é que foi para você? Porque queira ou não, já changing gears de novo aqui. Como é que foi, assim? Porque para você foi o contrário um pouco, né? A pandemia foi um boom, né? Dizer assim, de oportunidade, né? Foi. Como é que foi o balanço entre tomar um risco grande, porque você estava crescendo exponencialmente, né? Mas ao mesmo tempo, num cenário incerto na sua frente, né? O que vai ser, o que não vai ser. Então, mas é aquilo que a gente estava conversando, né? Assim, não era tanto. A gente não assumiu tanto risco, assim, vamos dizer. A Cedille Brasil começou no meio de 2019. E aí, quando a pandemia começou, a gente ainda era uma empresa muito pequena, mas que dava conta do que se dispunha até então. A gente tinha alguns equipamentos instalados, já tinha alguns clientes no Brasil. A Cedille é uma empresa bem grande e reconhecida fora do Brasil, né? A gente é líder em desenvolvimento de tecnologia para essa área nossa de diagnóstico PCR em tempo real. E quando a gente veio para o Brasil, a gente já tinha todo esse background, né? Assim, quando a empresa começou, viramos o Cedille Brasil. A gente teve investimento da matriz, né? Eles são nossos sócios aqui. Somos eu, o Fernando, meu sócio, e a matriz. Então teve uma injeção de capital, a gente teve eles viabilizaram o negócio, isso no meio de 2019. Quando começou a pandemia em 2020, né, quando chegou para cá, a gente, até por ter essa tecnologia ser própria, a gente ter esse desenvolvimento rápido, nós somos uma das primeiras empresas a ter o kit aqui no Brasil, né, para PCR, para o diagnóstico por PCR. E aí a gente começou a atender um mercado que, assim, não conhecia muito a gente, mas via fora, a gente tinha muita publicação vinda de fora, a gente passou por todos os testes aqui, né? Teste de qualidade, teve uma época que a própria FindGex soltava aqueles boletins sobre os kits, CDC. Então a gente foi um dos primeiros a ter o kit aqui, e é um kit que todo mundo confiava. Então a gente deslanchou. Acho que o mais difícil, na verdade, foi manter a coisa rodando, assim, porque a gente enfrentou uma realidade que a gente não imaginava, assim, que eu estava conversando aqui com eles antes. A gente não tinha uma noção de até onde ia esse mercado, né? Então nem no cenário mais favorável e otimista de qualquer previsão de faturamento que a gente tenha feito aí no começo da empresa, a gente imaginava chegar a níveis de negociação que a gente chegou durante a pandemia. Então, assim, e também não acho que vai acontecer
de novo, a não ser que a gente enfrente uma outra pandemia. Então, a maior dificuldade Por foi favor. como lidar com isso, né? A gente ainda era uma empresa pequena, a gente tinha poucos funcionários e a gente teve o desafio de manter a parte de vendas, né? Manter as vendas altas e estruturar a empresa em meio a uma pandemia. A gente começou a pandemia com 4 funcionários e eu e meu sócio, e a gente terminou agora 2021 com 33 funcionários. E isso tudo tendo que instalar equipamento, tendo que treinar pessoas, introduzir os produtos, treinar os produtos e assim, meu pessoal, a gente tinha coordenadores que eles treinavam o pessoal atendendo o cliente. Ó, deu um problema no equipamento, preciso treinar um engenheiro, leva ele junto. Vamos ver como é que vamos arrumar e ensinar ele a usar bem. Literalmente skin the game. Total. Mas era um mercado muito incerto, mas era uma oportunidade única, né? Assim, a gente teve muito pé no chão disso, né? A gente costuma frisar muito que a gente não é uma empresa de Covid, né? A gente não surgiu durante o Covid e não vai acabar o pós-Covid. Mas a gente teve um cuidado muito grande durante a pandemia de estruturar a empresa para o pós-Covid. Então, assim, a gente começou, os contratos que a gente faz com os nossos parceiros são para... A gente tem que instalar uma plataforma, né? Meus produtos rodam num equipamento específico, então a gente tem que fazer toda instalação nisso. E aí tinha uns contratos que esses equipamentos vão ser utilizados para outros testes quando o Covid baixar. E a gente tem tido um grande sucesso aí nessa conversão de baixa do Covid e introdução de outros produtos. A gente tem um portfólio muito grande de produtos muito interessantes. Então, para a gente viabilizou muito. A gente aproveitou a pandemia para equipar os nossos clientes e hoje eles têm condição de usar qualquer produto meu. A gente começou a pandemia iniciando, hoje eu tenho 300 máquinas instaladas. Só na rede pública eu tenho 130 máquinas. Então, assim, a gente vem para uma realidade pós-Covid de oportunidade. Hoje eu tenho todo um mercado para os meus produtos que eu não, assim, a gente não esperava alcançar algo tão rápido quanto foi a pandemia. Então, qual foi um desafio, assim, no meio dessa estruturação on the fly total, assim, que você não esperava, assim, aquele meio fora da cartilha, assim, opa, esse aqui não estava nos meus planos, né? Tem alguma coisa que foi complexa, assim? A gente, assim, eu vim da academia, né? Eu nunca fui diretor de empresa. Meu sócio, ele já tinha uma experiência com empresa, mas também iniciando. Aí, de repente, a gente estava entregando 10 milhões de testes para o Ministério da Saúde, assim, a gente nunca nem tinha visto tanta caixinha junto, né? A gente falou, nossa, como é que a gente vai entregar isso? Aí eu lembro da gente fazendo uma entrega para o Ministério que chegaram 4 carretas, cada uma com 2 carros de escolta em volta, armado, para entregar o negócio, e a gente falando, nossa, é tudo produto nosso, né? Que coisa louca. Então, foi tudo muito grande. Você não imaginou ter escolta armada, né, no carregamento de teste de laboratório. Né? Foi tudo muito grande, de repente, assim, né? A gente não teve um crescimento que toda empresa tem, né? De você ir andando. A gente, de repente, foi de 0 a 100, assim, e tendo que segurar a onda, né? Treinar pessoal. Eu costumo frisar muito que, assim, o nosso time é fantástico, assim, eu tenho muita sorte do pessoal que a gente agregou ao longo disso, porque, assim, eles aguentaram aí uns 2 anos que foram muito intensos, assim, muito pesados, e assim, não foi fácil, assim, pra gente, e a gente, nessa ânsia também, né, todo mundo, nós somos uma empresa jovem, né, assim, meu sócio é mais novo que eu também estava começando no negócio, aquele negócio também, você não quer perder nenhuma oportunidade, né, você vê as coisas acontecendo e você quer fazer, e aí vamos, aí quando você fala vamos, né, tem todo um time atrás que tem que ir junto, e assim, o pessoal segurou a barra de tudo que a gente entrou, né, de cabeça, e assim, os resultados estão aí, a gente, tanto que hoje a gente está dentro dos maiores laboratórios, dos maiores clientes do Brasil hoje, e utilizam produtos nossos e continuam utilizando não Covid, assim, graças ao trabalho que o pessoal fez. Então foi 2 anos bem intensos. Assim. Muito legal. E qual que é a parte, como gestor, assim, na verdade, como gestor não, né? Como um uma pessoa que era da academia, que agora é diretor de empresa, que é gestor. Qual que foi o maior desafio para você? Foi o montar a equipe, gerar as pessoas, ou
Fazer um balanço, fazer uma logística, ver o financeiro. Eu tô aprendendo ainda a ser diretor de empresa, né? Eu tava brincando, eu assino como biólogo até hoje. Você é minha profissão, biólogo. Mas é tudo muito difícil. Para outros fins, eu sou biólogo. Mas eu acho que teve toda essa mudança de coisas, né? Quando a gente começou a empresa pequena, eu fazia tudo, né? Eu e meu sócio, a gente punha a mão em tudo, desde montar equipamento em cliente. Eu cheguei a ir buscar carga em aeroporto, sair entregando em cliente, dar treinamento em cliente. E assim, o primeiro desafio foi largar o osso, né? Delegar função, falar assim, não vou mais fazer isso. Eu sempre sentia falta, queria ir junto, né? Queria fazer as coisas. Os funcionários davam bronca em mim. Eu falava, não pode deixar que aquele equipamento eu monto. Os caras falavam, não, você tem que parar com essas coisas. Eu gostava de... Tá, então primeiro foi delegar função. Assim. A Luciana tá rindo. Mas eu acho que o mais desafiador é conseguir ajudar o meu pessoal a se desenvolver numa área em que eu mesmo estou me desenvolvendo ainda, né? Então, assim, é muito... Hoje nós somos a primeira subsidiária que tem um RH próprio. Todas as subsidiárias até então, elas tinham RH, elas utilizam o RH da matriz. Uma coisa que a gente batalhou bastante foi para ter o nosso próprio RH, porque para a gente precisa dar um suporte para os nossos funcionários, para o nosso time, que também carece para a gente, né? Então eu também tenho o meu limite de até onde eu consigo ajudar eles, até onde eu consigo desenvolver algumas qualidades e características deles, onde eu ainda mesmo estou tentando desenvolver em mim, né? Então a gente batalhou bastante. Hoje a gente tem um RH justo para tentar ajudar a gente a dar essa base, dar essa estrutura para eles. Mas eu acho que o que tem sido mais desafiador é ser diretor de empresa. Biólogo eu já sabia. Biólogo é sussa. Fazer doutorado é tranquilo, agora ser diretor de empresa está sendo uma experiência seguramente é muito mais fácil escrever um paper do que dar um feedback para o funcionário, mas não tenha dúvida. Muito mais fácil. E ainda mais para latino, né? E saber identificar, né, como ajudar a pessoa a dar aquele próximo passo, sendo que você ainda está tentando dar o seu, né? É desafiador, mas eu acho que também isso vai muito que a gente tava brincando outro dia com o meu sócio, falando, acho que essa veia de pesquisador é muito legal ser aplicado à nossa área, assim. A gente nunca está muito satisfeito com nada. O desafio é quando fica mais difícil é que a gente mais se diverte, né? Que você mais quer fazer o negócio, assim. E eu acho que isso vem muito da academia também, né? De você querer resolver as coisas e pegar para resolver. E eu acho que quanto mais desafiador, mais você tem prazer em fazer, assim. Eu acho que é uma coisa que é uma característica que acho que seleciona tanto para a área que a gente está, quanto para quando você é pesquisador, né? Você é movido por esse tipo de coisa. Você vai testando, vai dar errado. Aí você volta, isso vai dar certo, volta, vai dar... E vai. Então, uma coisa que eu vejo, assim... Eu também fiz pesquisa no começo, até às vezes eu volto e ainda faço na parte de economia. Mas assim, o método científico, quem aprendeu o método científico de resolver problema, cara, no corporativo vai muito mais fluido, assim, sabe? Você começa a ter... É mais previsível, né? A sua equipe fica um pouco mais previsível, até... Não sei, eu acho que método científico é uma coisa que todo mundo deve estudar. Ainda mais porque eu parti por uma aplicação diferente, mas é minha área, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, assim, então eu consigo, essa parte que eu acho que não é que de repente eu virei um diretor, tinha um time para gerir, eu não sei nada de nada. Eu estava aprendendo, eu estava me desenvolvendo enquanto gestor, mas tudo que eles precisavam tecnicamente eu conseguia suprir, por exemplo, que já ajudava muito, né? Assim, no começo, todo esse suporte. Então, assim, a gente foi degrau a degrau, mas eu acho que faz parte isso. E se falar, de repente eu saí da academia, né? Queria ser pesquisador, queria ficar dentro da universidade e fui para uma empresa. Essa área nossa é uma área onde você tem que aprender muito o tempo todo, né? Seja nessa parte de aprender como gestor, mas é uma área que muda, né? Cada mês a mês, como a gente estava conversando. De repente vem uma técnica nova, daqui a pouco essa técnica, daqui um ano, talvez essa técnica já está ultrapassada e você tem que estar sempre por dentro do que está acontecendo, do que seu cliente está fazendo, quais são as novidades lá fora, o que o mercado está fazendo, o que se descobriu de novidade, né, até dos próprios produtos que você está comercializando, que foi
esse negócio na pandemia, né, do Covid, assim, cada semana tinha uma variante nova, você tinha que testar seu produto, se ele ainda cobre aquela variante, se ele ainda é eficiente para aquele negócio. Então, assim, a veia de pesquisador, ela volta a brilhar, assim, né? Com essas dificuldades, você fala, poxa, é isso que te motiva, né? Você estava falando desse negócio de gestor, eu brinco com o pessoal aqui que eles são tudo meu cobaia. Porque eu nunca fui gestor, então eu falei, gente, vocês são tudo meu cobaia. O meu também lá, eles estão sofrendo um pouco comigo. Vocês são meus cobaias, gente. Se tá você tudo bem. perguntar para eles se eu poderia ser diferente, eu tenho certeza que nós estamos aprendendo. Por isso que eu gosto de trabalhar com projeto, que eu tenho que ser gestor só por 3 meses, assim. Depois disso eu começo a ser tóxico. Ai, não, e é diferente. É diferente você ser gestor no projeto. Então. É bem diferente. Me resuma projeto, fico muito bem com isso. O Rodrigo falava, mas você tinha uma equipe no projeto que você estava fazendo antes, que não sei quantas pessoas, e como... Eu falei, gente, mas é totalmente diferente, porque as pessoas, primeiro, que não eram meus funcionários, né? Eles estavam lá, a gente era todo mundo igual, mas E o projeto você meio que tem... Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, você sabe onde você quer chegar. Exato. Com ele, né? Você já sabe que você vai se livrar do cara, então você aguenta mais, entendeu? A gente ainda não, a gente tem que chegar junto, né? A gente vai descobrindo ao longo do tempo, é diferente. É diferente, eu falo, pessoal, vocês são e ainda mais isso tudo no meio da pandemia, né? Em isolamento eu não tava aqui ainda. Eu tive presencial, eu não sei como que... Eu acho que eu ia ser tóxica pro pessoal. A gente desenvolveu essa equipe grande em home office, né? Teve funcionário que chegou, começou a trabalhar, foi treinado, que a gente só foi encontrar pessoalmente meses depois que a pessoa já estava trabalhando com a gente. Isso numa empresa pequena, né? Agora imagina... empresa grande. Foi um desafio, cara. Treinar a gente. Aqui mesma coisa. Um coorte inteiro de consultores entrou, 2 anos. Cara, nunca vi as pessoas e a gente treinou os caras de longe. Pensa, molecada nova, assim. Não é só treinar tecnicamente, tem que treinar como vida, né? Trabalho é difícil, né? Difícil, mas... Difícil. Bom, nós estamos chegando no final. Eu já briefei ele, falei que a gente tinha a pesquisa no final, que o pessoal... Que era sempre bom fazer essa pergunta, e que era surpresa. E vou deixar pra você, André. Pra mim? Muito bem. Então, ó... Pelo jeito é porque você tá do outro lado do planeta. Não é. É que a gente sempre reveza. Quem faz a primeira pergunta não faz a última. Eu achei que era porque você tava longe. Porque aí, caso você não goste, não tem contato. Né? Não, mas pra você vai ser melhor ainda, porque acho que foi toda essa transformação, né? A nossa primeira pergunta é quem é você, né? E eu acho que essa pergunta é o outro lado da pergunta, né? Que é quem você vai ser lá na frente? Quem é o Guilherme daqui a 5 anos, 10 anos? Quem é a sua pessoa, sabe? Realmente é mais difícil. Mas eu acho que eu amadureci demais na marra nesses 2 anos, assim. Foi uma experiência muito intensa. Porque acho que mesmo quando a gente começou com a empresa, eu tinha um plano, né? Falei, eu tô gostando do que eu faço, gosto do que eu faço, quero me tornar um bom gestor. De repente, cai a pandemia, fala assim, vira agora. É agora! Mas, assim, como eu comentei, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu acho que foi tudo aos trancos e barrancos, mas serviu para a gente ver que a gente consegue fazer. Eu acho que eu amadureci demais, e tem muita coisa ainda a amadurecer, obviamente. Tenho toda essa parte de desenvolvimento pessoal, como gestor, com time, com relação pessoal, com o meu pessoal. São coisas que... Mas são desafiadoras, assim. Lá na frente eu me vejo fazendo isso e se possível, cada vez melhor, assim. Se não onde eu estou hoje, mas... a Cidine é uma coisa que me propiciou de é uma empresa que traz muita novidade para o mercado. Isso é uma coisa que me motiva muito, e é uma coisa que, assim, eu não gostaria de perder isso,
que era já um valor que a gente tinha antes, né, de não ser mais do mesmo, de trazer novidades, trazer o Brasil para um nível mundial, assim, de dar condições de ferramentas, né, para a gente desenvolver ao máximo o potencial que a gente já sabia que o Brasil tinha para pesquisa, para diagnóstico, para tudo, a gente poder trazer isso e tornar isso acessível já era uma meta, a gente conseguiu com a Cidine, e é uma coisa que, independente de onde eu vá, é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, que era outra coisa que a gente trouxe da academia, né, era muito difícil, eu lembro, nossa, no meu mestrado, quando a gente comprou um termociclador, era uma coisa absurda, assim, nossa, um projeto, todo o dinheiro que você tem para fazer um projeto de mestrado, você gasta para comprar um equipamento. Hoje, sim, custa 1/10 do que custava, assim, e mesmo assim ainda custa 1/10 aqui, quando já lá fora do Brasil o povo nem usa mais, né? Então, acho que assim, e eu acho que a pandemia muitas vezes também deu essa possibilidade, né? A gente se equiparou, a gente hoje utiliza a mesma tecnologia que está todo mundo utilizando no mundo. E isso vai alavancar, assim, como a gente estava falando, assim, já tinha o mais importante, que era a força humana, né, de pesquisadores excelentes, cabeças excelentes, e aí hoje, se você dá essas ferramentas de igual para igual, acho que o Brasil vai alcançar níveis que assim, surpreendentes por finalmente ter acesso a esse tipo de coisa. E eu acho que para a gente, isso sempre foi uma meta nossa, de conseguir trazer isso. E eu me vejo daqui muitos anos fazendo isso ainda. Não nessa fúria que foi a pandemia, mas... Um pouco mais light, jogando rugby. Um pouquinho mais light. Jogando rugby. Mas é lógico, se uma pandemia foi uma geração, já tá vindo já tem outro conflito chegando aí já. Já. Bom, chegamos ao fim de mais um Papo no Café. Hoje tivemos Guilherme Amar, CEO da Cidine. Cidine, né? Cidine. E espero vocês para o próximo episódio. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, dar o seu like, compartilhar, deixar seu comentário. Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e por aí vai. Gente, muito obrigada e até o próximo. Até mais.